A graça e a paz do Senhor Jesus, minha irmã e minha irmã. Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. Nesse vídeo quero falar com vocês a respeito das leis dos homens. Como os cristãos se portam diante das leis da terra onde habitam, né? Todas as leis, elas são justas? Todas as leis, elas devem ser cumpridas, né? E nesse vídeo nós abordaremos isso. Claro que eu não quero incentivar nesse vídeo pessoas a descumprirem as leis, mas eu queria falar que sim, um cidadão cristão ele deve cumprir as leis sim. Tanto que Paulo, no livro de Romanos, capítulo 13, ele diz a seguinte coisa: toda alma ou todo ser humano esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram feitas por Deus. Aqui, Paulo escrevendo para os romanos, ele diz que as pessoas elas devem obedecer às leis do seu país, né? E não há autoridade que não foi estabelecida por Deus. Claro que eu quero deixar aqui um ponto muito importante, que quando a gente fala assim, não há autoridade aqui, como a Bíblia fala, né? E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Quando muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa está lá no poder porque Deus colocou. Muitas vezes não é assim, né? Não é desse jeito. O que a Bíblia está se referindo a autoridades é se referindo a lideranças depois da queda de Adão. Porque depois de Adão, antes de Adão, Deus fez o homem para sujeitar a terra, governar ela e dominar ela. Tanto que Deus ele deu uma ordem para o homem e diz: sujeitai a terra, povoai ela e dominai os animais. Mas não disse para um homem dominar um outro homem, né? Mas nós vemos mais para frente, depois do capítulo 3 de Gênesis, quando os seres humanos foram se multiplicando, muitos homens maus apareceram. Então Deus estabeleceu um meio de que houvesse liderança nos territórios, e hoje países, né, grandes continentes têm os seus líderes. Por que tem que ter? Porque senão vira bagunça. Então isso foi instituído por Deus. Então não existe nenhum país que um indivíduo vive sozinho. Ele vive de acordo com aquilo que ele acha melhor para ele. Não existe, você pode ver. Na terra inteira, todo país, por menor que seja, tem o seu governante, tem os seus governantes, né? E tem também as suas leis. E as leis são para ser cumpridas. Claro que a gente vai ver na palavra de Deus, no livro de Daniel, que existem leis que não foram cumpridas por homens de Deus. Nossa, os homens de Deus não cumpriram as leis? Então, mas vamos entender quais foram as leis que eles não cumpriram. Sadraque, Mesaque e Abidnego, no capítulo 4, se eu não me engano, do livro de Daniel, houve um decreto do rei Nabucodonosor que todo homem deveria se prostrar diante da sua estátua e adorar ela. Mas eles preferiram descumprir essa lei para agradar a Deus, porque eles já vinham de uma terra onde somente se prostrava e adorava o Deus de Israel. Então eles não cumpriram aquela lei e por isso foram condenados, jogados na fornalha de fogo ardente, e Deus os livrou de lá. Daniel também. Houve um decreto que não poderia fazer pedido a nenhuma divindade, a não ser somente ao rei. E Daniel descumpriu essa lei e orou ao Senhor, orou a Deus. Então ele foi julgado e condenado a ser lançado na cova dos leões. E lá Deus livrou ele da cova dos leões. Mas nós vemos também que no livro de Atos dos Apóstolos e nas histórias que muitos homens e mulheres acabaram sendo martirizados por não cumprirem leis. Que tipo de leis que eram essas que eles não cumpriram? Leis que iam contra a palavra de Deus. Leis que forçavam eles a parar de cultuar a Deus. Leis que forçavam eles a negar a Deus, a adorar imagens. E eles preferiam não obedecer essas leis para poder
agradar ao Senhor, o seu Deus. E Paulo, ele recomenda que a gente sigamos as leis dos homens, sigamos as leis delas, mas nós vemos que nós devemos ser fiéis a Deus e estar atento a isso, porque existem países que infelizmente proíbem a adoração ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo e ao Deus Todo-Poderoso. É proibido. Então, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas descumprem essas leis e são julgadas. Elas estão erradas? Não estão, porque elas estão adorando ao Deus, servindo ao Deus de todo o universo. Graças a Deus nós vivemos num país que não tem leis proibindo a gente de adorar a Deus, de servir a Ele, de andar com uma Bíblia na mão, de poder professar a nossa fé em Cristo, né? Mas quais seriam as leis que Paulo falava aqui, que deve ser cumprida? As leis são leis morais, que todos nós devemos cumprir, leis de trânsito, nós devemos cumprir leis que a gente tem que respeitar o próximo, respeitar as autoridades, respeitar limites, respeitar pessoas, né? Nós devemos respeitar o direito das pessoas. Isso, como cristão, devemos fazer e fazer bem. Nosso país tem uma Constituição e nós somos cumpridores das leis. Mas e se um dia chegasse uma lei que proibisse ler a Bíblia? Será que nós estaríamos prontos para continuar lendo a Bíblia? Porque é claro que não é da vontade de um cristão descumprir a lei de um país, né? Mas quando os governantes de um país eles colocam leis injustas, tipo essa, proibindo um indivíduo de adorar ao seu Deus, esse é um tipo de lei injusta, porque o ser humano ele é livre, desde que ele não faça mal a outra pessoa, desde que ele respeite as leis do país, ele é livre para adorar ao seu Deus. Ele é livre para professar a sua fé, né? Sadraque, Mesaque e Abidinego preferiram descumprir aquela lei e sofrerem os danos da condenação. Mas a Bíblia nos ensina que devemos ser fiéis a Deus em todo tempo, em todas as gerações. Por isso devemos sempre orar pelo nosso país, para que sempre haja liberdade religiosa, para que nós possamos continuar professando a nossa fé, respeitando sim as leis do país e servindo ao nosso Deus com alegria no coração.